Essa semana também aconteceu uma revelação que confirma algo que eu venho dizendo aqui há muito tempo. O general Vilas Boas, em livro, confirma que as mensagens controversas que ele publicou no seu Twitter lá na época do julgamento do Lula foram redigidas no alto comando do Exército. Lembram das mensagens intimidando o Supremo Tribunal Federal a não dar nenhum tipo de ganho de causa ao Lula? Isso só corrobora o que eu venho dizendo aqui. As Forças Armadas têm o papel de garantir os interesses da classe dominante. E no Brasil, elas atuam diretamente na política. O Brasil nunca passou por um processo de redemocratização. Isso tem que ficar bastante claro. E isso fica evidente, salta aos olhos, quando, por exemplo, essa semana também, a gente vê casos como o acontecido lá em Manaus, onde, em pleno colapso do sistema de saúde, a gente tinha hospitais militares com vagas reservadas para possíveis pacientes militares. Quando a gente vê mais um escândalo de picanha e uísque 12 anos sendo comprado para as Forças Armadas. E vejam, não estou falando aqui em criminalizar a compra pública, não é isso. Mas a gente sabe muito bem que recruta nenhum come picanha e toma uísque 12 anos. Então isso mostra que nós temos uma casta que funciona efetivamente como um quarto poder. E outra coisa que a gente tem que entender é que esta casta militar, ela não é internacionalmente independente. Como eu coloquei aqui, recentemente lá no nosso Precisamos Falar, você pode entrar aqui na playlist, é o último Precisamos Falar que nós temos. A nossa Escola Superior de Guerra foi construída nos moldes e sob inspiração da Escola Superior de Guerra dos Estados Unidos e atende às demandas ainda da Guerra Fria ou estruturadas ainda à época da Guerra Fria. Então, por exemplo, quando vem à tona, como agora, a relação promíscua entre o FBI, ou melhor, desculpe, entre o Departamento de Estado e a Polícia Federal, por canais não republicanos, não oficiais, na Operação Lava Jato, o que a gente está percebendo? Que as nossas Forças Armadas, mesmo sabendo de tudo isso, continua tendo a mesma postura que não é sequer uma postura nacionalista, é uma postura subserviente a um projeto que não é o projeto brasileiro. É um projeto que inclui o Brasil como área de influência estadunidense. Então, gente, a revelação do Vilas Boas só reforça isso que a gente vem dizendo aqui no canal. Nós temos uma militarização crescente no Estado brasileiro, que faz parte da estrutura do Estado brasileiro, não de hoje, e que sempre que é necessário que o nível de exploração da classe trabalhadora aumente, essa face das nossas Forças Armadas é posta em cena. Então, é isso que está acontecendo e todo o caso revelado lá dos diálogos entre a cooperação internacional da Lava Jato com o Departamento de Estado e a atuação dos militares na defesa da Lava Jato, na defesa do bolsonarismo, só corroboram tudo isso que eu venho dizendo. Então, assim, para encerrar essa parte, o PT, ele apostou, durante o tempo que ficou no poder, que poderia fazer um apaziguamento do executivo, colocando as Forças Armadas no seu devido lugar. Então, liberou o orçamento, deixou a independência, acreditando que as instituições republicanas sendo fortalecidas se afastaria o perigo de uma intervenção direta dos militares na política. E isso não aconteceu porque o PT não descolonizou as nossas Forças Armadas. Isso só poderia acontecer de colocar as Forças Armadas no segundo plano na política brasileira se as Forças Armadas tivessem passado por um processo de descolonização, ou pelo menos se esse processo tivesse sido começado. O PT apostou no diálogo, apostou em dar o que eles queriam sem contrapartidas,
não apresentou armas e não descolonizou. Manteve os canais que retroalimentavam aquela ideologia mofada oriunda da Guerra Fria que ainda entendia o PT como uma ameaça socialista. Então, se hoje nós temos no centro do poder mais uma vez os militares, é porque nós nunca deixamos de tê-los lá. Isso nunca mudou na estrutura de poder no Brasil. E bastou uma mudança no cenário internacional e uma mudança nos interesses da nossa classe dominante para que os seus escudeiros, os seus cães de guarda, as Forças Armadas, fizessem aquilo que sempre fazem, ocupassem o seu papel na política brasileira.